Olá, meus queridos do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Eu sou a professora Kézia Botelho e nós vamos fazer hoje a correção da semana 4 do PET volume 3 de História. Vamos lá? A semana 4 de vocês trouxe o seguinte tema: Brasil Império, Segundo Reinado, de 1840 a 1889. Então, esse segundo reinado aqui trouxe um resuminho aqui, o PET, com algumas questões que ocorreram aí no período do segundo reinado. Mas para lembrá-los, o que foi o segundo reinado? Foi simplesmente o reinado de Dom Pedro II. A partir do momento em que colocaram ele no golpe da maioridade, que ele assumiu o Brasil aos 14 anos de idade, e ele assumiu no ano de 1840 e ele governou o Brasil até a instituição da República em 1889. Foi neste período que nós tivemos aí o café como um importante produto, o produto principal aí para a exportação brasileira. Foi o período também em que o Brasil continuava utilizando aí a mão de obra escravizada nessas lavouras de café. E foi também o período em que o Brasil se envolveu aí na Guerra do Paraguai. Nós tivemos aqui as disputas entre os partidos liberal e conservador, o que na prática esses dois partidos não tinha muita diferença. Todos esses dois partidos, eles defendiam aí as ideias e os interesses da elite, né, e eram a favor dessa manutenção da escravidão. E Dom Pedro aí, com o poder moderador, ele alternava no poder aí liberais e conservador, de forma que ele conseguisse aí trazer para o seu governo uma certa harmonia. Ora ele agradava a uns, ora ele agradava a outros. Tanto que por isso eles falaram que no Brasil nós vivíamos o parlamentarismo às avessas, que está aqui, ó. Porque, olha bem, na Inglaterra, por exemplo, o parlamentarismo é exercido da seguinte forma: o rei é uma figura de Estado, ele tem alguns poderes, mas quem governa o país é o primeiro-ministro. Já no Brasil, acima dos três poderes, que é o legislativo, judiciário e o executivo, estava ali o poder moderador, que era o poder de Dom Pedro, que ele simplesmente podia mandar nos demais poderes, ele interferia nos demais poderes. Por isso eles falavam que era um autoritarismo, era um parlamentarismo às avessas, era um autoritarismo do imperador, da qual ele podia manipular os poderes da forma que ele quisesse. Bom, isso aí são versões de alguns historiadores, né? Há também quem defenda Dom Pedro II, eu que não vou entrar nessa questão agora para a gente não ficar muito extenso, né? Sobre relações externas, nós tivemos aqui a Bill Aberdeen, que é a lei que os ingleses impuseram sobre todos os navios portugueses que estivessem atravessando o mar para fazer tráfico negreiro, capturar pessoas lá na África e trazer escravizados. Eles podiam, né, aprisionar esses navios, pois essa era a intenção aí das autoridades britânicas, que era proibir o tráfico de escravos. Foi aí que começou a dificultar essa questão aí de tráfico negreiro, né? Já a partir da lei Bill Aberdeen já não podia mais trazer escravizados, mas a escravização continuava em território brasileiro de um estado para o outro. No caso aqui ainda era províncias, né? De uma província para outra. A questão Christie aqui é um embate, é um desentendimento que ocorreu aqui com algumas autoridades brasileiras com os ingleses. Lembrando que os ingleses sempre foram aí os mais próximos do Brasil, principalmente com relações econômicas, apesar de que eles sempre tiraram vantagem em cima do nosso território brasileiro. Bom, mas enfim, vamos seguindo aqui. No texto aqui vai falar um pouquinho mais sobre a Guerra do Paraguai, mas nós vamos direto para as atividades, que vai falar um pouquinho também dessa Guerra do Paraguai. Atividade número 1. Explique com suas palavras a seguinte frase: nada mais conservador do que um liberal no poder. O que eles queriam dizer com isso aí? Na prática, os partidos liberal e conservador não possuíam grandes diferenças. Ambos representavam os interesses da elite. Então, não fazia tanta diferença, né? Na questão aí de quem estava no poder. 2. Ora, disse, não é isto uma farsa? Não é isto um verdadeiro absolutismo? No estado em que se acham as eleições do nosso país, o poder moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios. Esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la. Esta eleição faz a maioria.
Eis aí o sistema representativo do nosso país. Tido como ponto de partida para o movimento de 15 de novembro de 1889, o manifesto, em sua crítica ao funcionamento das instituições políticas do Império, questiona o poder moderador e o sistema parlamentar vigente na época. Letra A. Aponte o responsável pelo exercício do poder moderador segundo a Constituição de 1824. Então, o responsável por exercer o poder moderador na Constituição de 1824 era Dom Pedro I. Letra B agora, né? Explique a partir do texto o porquê de diversos historiadores considerarem o sistema parlamentar brasileiro de então um parlamentarismo às avessas. No Brasil, o presidente de conselho, que era o primeiro-ministro, era escolhido pelo imperador e a partir de uma lista com 3 nomes. Vale lembrar que o imperador Dom Pedro também detinha o poder moderador, que dava a ele direitos de dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Número 3. Faça uma pesquisa em seu livro didático ou sítios da internet e escreva resumidamente as 3 versões interpretativas sobre as razões para a ocorrência da Guerra do Paraguai. Eu peguei lá no livro didático de vocês mesmos as 3 razões que o livro trouxe sobre a ocorrência da Guerra do Paraguai, os motivos para que ela ocorresse. Número 1. O controle dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e o da Prata. Esses rios eram de extrema importância para escoar mercadorias, para transporte de pessoas, entre outras. 2. As terras férteis e de pastagens. Geralmente as pessoas que usavam ali essas terras para botar o gado e tudo mais, elas tinham disputas entre si ali para as melhores terras. E 3. A liderança política na região platina. Bom, é isso. Na número 4. A partir do golpe da maioridade em 1840, a vida partidária brasileira resume-se a 2 partidos. O antes Partido Progressista passou a chamar-se Partido Liberal e o regressista passou a chamar Partido Conservador. Pode-se considerar como característica desses partidos letra C. Do ponto de vista ideológico, não havia diferença entre liberais e conservadores, pois eram farinha do mesmo saco. Então é isso, chegamos ao fim da semana 4. Se Deus quiser, não demorarei trazer a semana 5 para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.